tarde, tudo bem? Como é que você está? Você está alegre, triste, mais ou Não, eu menos? tô sempre alegre, né? Mas que o momento é difícil, né? Eu sou bem casado, meus filhos. Tá tudo certo, tá tudo com saúde, né? Saúde está boa. Mas realmente a gente continua, né, naqueles mesmos números que a gente já apresentou aqui em março, abril. Não houve muita mudança nesse sentido. A gente agora está fechando o primeiro semestre. Em relação ao ano passado, no mesmo período, a gente está tendo aí um aumento nominal aí de 5%, então praticamente com uma inflação de 10%, quer dizer, perdeu 5% real. Mas, né, a gente até em comparação aí com... Mas é um número bom isso. É um número... O Rodrigo falou isso outro dia aqui. O que levou ainda... Porque o que eu escuto de outras prefeituras por aí, sim. não tem a mesma receita, esquece a inflação. E ainda... Menor ainda do que o ano passado do que ainda. A receita. É. Olha, a gente, assim, de modo geral, esse ano aqui a gente teve duas receitas, assim, que estão, assim, dando um bom resultado. Uma que advém do ITBI, que é o imposto aí quando as pessoas vendem imóveis, tem que pagar esse imposto. E até pela condição de mercado, né, que começou a cair os preços agora dos imóveis na cidade, então teve muitos investidores no ramo imobiliário que estão aproveitando agora esse cenário e comprando esses imóveis. Então, nós tivemos no mês de março e abril, por exemplo, com 50% a mais de arrecadação do ITBI em relação à média do ano passado. E outro também que a gente está tendo bons resultados também foi em cima da questão também do parcelamento em dívida ativa. A gente está tendo um aumento aí em comparação no ano passado com 20%. Muito disso foi em função que a gente fez um refis no final do ano passado, então esses parcelamentos estão sendo pagos agora. E também a gente começou a ter um pouco mais de rigor na questão do conjunto aos devedores. Então a gente tem mandado também para o protesto também no cartório vários devedores. E a gente, assim, quando manda para o cartório esses devedores, a gente está tendo, assim, um retorno de pagamento de mais de 1/3. Então, assim, antigamente, que tinha todo aquele processo lento de ajuizamento, que se demorava lá 5, 6 anos, e depois até a pessoa pagar, era um retorno lá de 4, 5%. Hoje não pagou, depois de 90 dias, dentro da possibilidade nossa, a gente já manda para cartório para protesto. Então isso houve um bom retorno também. E o ITBI, em termos globais, é uma percentual importante na receita da cidade? Não é muito não. A gente arrecada com o ITBI em torno de 2,5 milhões mês. Né? 25 no ano, 30. Normalmente a gente arrecada ao mês aí cerca de 50 milhões de reais. Mas como ele tem dado aí, março e abril, por exemplo, deu 1 milhão a mais do que o ano passado, então acabou tendo aí um bom resultado. Né? E o IPTU e IPVA, Marcão? Olha, o IPTU, a gente está com um aumento aí perto de 9%, então praticamente ele só recuperou a inflação, mesmo porque também o próprio IPTU já foi com a inflação, né, no carnê deste ano. Então, praticamente a gente não teve muita diferença em relação ao ano passado. O IPVA, a gente teve um aumento nominal também de 4,5%, então caiu esse. Agora, onde é o pior resultado é o Fundo de Participação dos Municípios. Esse, assim, ele já teve O Rodrigo falou isso aqui. Ele já teve um valor negativo, já até mesmo nominal. Por causa do ICMS. 2,2. O Fundo de Participação dos Municípios, ele agrega 2 impostos. Ele agrega o IPI e o Imposto de Renda, né? E, logicamente, né, 2015, já 2016, o Imposto de Renda advém, sobretudo, do lucro da pessoa jurídica. Então, no momento de crise, né, onde se ofere menos lucro, também menos Imposto de Renda, né? E, com isso, também os municípios aí menores que... eles têm um peso muito grande em relação ao FPM, estão tendo muita dificuldade para fechar o ano. Né? A última vez que você veio aqui, você mostrou uma certa preocupação em já começar a guardar dinheiro para provisionar o 13º dos funcionários. Você conseguiu alguma coisa ou ainda está na caminhada? Não, a gente, mesmo porque o que a prefeitura recebe, o que pode ser provisionado já aconteceu, né? Que é o IPVA e o IPTU. Então, daqui para frente agora, o que a gente tem de receita, praticamente ela bate com a despesa.
Então a gente já tem hoje ali o recurso já para pagar o 13º, que a primeira parcela ou tudo? Tudo já, né? Já, tudo. A gente paga a primeira parcela boa notícia agora isso. dia 15 de julho, né? E depois dia 15 de dezembro a outra parcela. Beleza. Ainda tem um pouco a gente correu um pouco atrás ainda com a questão dos precatórios, mas os precatórios esse ano também são bem menores em termos de valores do que o ano passado, cerca de uns 3 milhões de reais, né? Mas, de modo geral, a gente está em dia com todos os nossos fornecedores, estamos em dias com os nossos salários, mas assim, né, sem previsão também de acabar o ano com dinheiro em caixa. Na verdade, a gente vai acabar com as contas equilibradas, né, com certeza, que já é uma grande coisa nesse momento aí de crise, para que um prefeito que venha, pelo menos, não tenha que ficar pensando para trás, né? Então, nesse momento, eu acho que acabar com a conta lá em equilíbrio, eu acho que nesse cenário é uma boa coisa. Né? Você sabe qual foi a queda de ICMS do Estado? Olha, em Bauru, a gente pegar aí de janeiro a maio, a gente fez esse fechamento agora há poucos dias, o ICMS no mesmo período do ano passado, a gente teve um aumento nominal também, algo em torno de 6%. Então a gente está com uma baixa aí de 4% em termos reais. E o ICMS realmente tem um peso muito grande, mas no orçamento já que também a Prefeitura já fez o ano passado, até que já foi feito um orçamento também num ano de crise, a gente também já calculava também um aumento nominal nessa ordem. Puxar. Então, o planejamento do orçamento da Prefeitura, né, já foi feito já em cima já de um cenário que se achava que ia ser difícil. Então, na verdade, a gente não tem muita surpresa nesse sentido. Viu? Porque o governador disse que a queda foi violenta, né, no estado inteiro, né? Porque assim, né, o estado que mais produz, o ICMS, né, para as prefeituras vai 1/4, né, e os outros 3/4 ficam com o estado. E o grande imposto do estado é o ICMS, na verdade, né? E a gente está aí no momento agora, né, de greve também das universidades do estado, né, Unesp, USP, novamente já em greve, tudo. A USP entrou também? Entrou também, né? Em alguns campos também já entrou também, né? Em Bauru teve alguma coisa também, né? Mas assim, por quê? Porque também todo mundo vai atrás de se recuperar pelo menos o poder de compra do seu salário, né? Todo mundo quer que repasse uma inflação lá de 10%. E com certeza fica difícil para o estado dar essa condição, uma vez que ele não consegue arrecadar 10% a mais também, né? Então é um momento difícil aí para ver como que isso vai acabar acontecendo, essas greves todas, né? O Luiz Carlos da Bela Vista faz uma pergunta para você. Boa tarde, professor e secretário. Marcos, eu vi uma entrevista do senhor na imprensa. O senhor está dizendo que a prefeitura está arrecadando mais do que o esperado. Se eu fosse o senhor, não falaria muito não, por causa que senão já os funcionários vão estar nas ruas pedindo aumento. Luiz Carlos da Bela Vista. Na verdade, o que a gente anunciou, que foi uma pergunta específica, foi em relação ao ITBI mesmo, que a gente acabou tendo um bom resultado, na verdade, né? Mas, assim, ficou bem claro também que o aumento da Prefeitura em relação ao ano passado foi de 5,5% nominal, né? Então, mesmo porque também quando a gente estava na discussão junto ao sindicato, na questão de salário, que acabou sendo 4% já a partir de março e mais 3% a partir de setembro, acabou dando uma média de 5,5% no ano. Inflação, no ano. Pelo menos, né? Então, a gente já chegou no nosso limite. E outra coisa também, né? A prefeitura, ela consegue fechar também o seu caixa, mas por questões também que muitas demandas também que existem em várias secretarias não podem também serem realizadas também, né? Então a gente faz aquilo que realmente é mais importante, porque demanda na cidade para precisar de mais dinheiro e fazer obra tem muito, né? Então se tivesse mais dinheiro, com certeza daria para fazer mais coisas. E você está dizendo o seguinte: arrecadou mais do que arrecadou no ano passado nesse período, mas se eu descontar a inflação, arrecadou menos. Arrecadou menos, né? O Marco está colocando isso em termos de valor absoluto. Sim, sim. Agora, o valor proporcional joga a inflação em cima das despesas
caiu a arrecadação. Eu entendi isso, até para ficar claro para o telespectador. Sim, é importante. O Marcos colocou o seguinte, a gente estava esperando pior, foi melhor do que nós estávamos esperando. Tá certo a minha colocação? Com certeza, foi isso mesmo. A gente, em 2015, a gente tinha muita preocupação como que ia ser 2016. Claro, né? muito. Então, até talvez pudesse ter um número até pior. E a prefeitura também, como qualquer empresa, ela consome também matéria-prima, ela precisa comprar também material para fazer a sua parte de manutenção, a parte de saúde, se compra remédios. A parte de remédio, por exemplo, é um absurdo o valor que aumenta, né, de um ano para o outro, né? Então você tem aumentos aí muito maior do que a inflação de 10%, né? Ainda mais nesses setores aí que são mais oligopolizados, né? Então você tem aumento de 15%, 20% às vezes em coisas que a prefeitura compra para poder fazer o seu serviço. Então é muito difícil de fechar a conta, é muito complicado. Por isso mesmo que a gente está sempre lá conversando, todo dia, corta aqui, corta ali, porque não é fácil, né? Não é fácil. Hoje é um orçamento de R$1 bilhão na prefeitura no ano. E se realmente você não ficar lá no dia a dia, conversando com cada secretário, dando ideias e juntar e falar, não, vamos para esse caminho, vamos cortar aqui, você acaba o ano com déficit, né? Tem que estar sempre lá no dia a dia olhando, porque é muito difícil. Ô Marcos, e o pagamento de fornecedores? O pagamento de fornecedores a gente está em dia, né? A gente também, mesmo porque também, Duda, na prefeitura a despesa ela funciona de que maneira, né? Antes de você fazer a despesa propriamente, você já tem que fazer uma reserva no orçamento, né? E o orçamento dentro da finanças... Mas a prefeitura por aí não trabalha assim. Não, infelizmente o pessoal faz uma gestão um pouco mais aí com menos profissional muitas vezes, né? Então, nós já deixamos o nosso orçamento já adequado dentro daquilo que a gente acha que vai receber. Então, quando a gente abre o orçamento lá em janeiro... É uma ótima prática. Se a gente vê que o orçamento está um pouco superestimado, que ele está um pouco maior do que aquilo que vai ser recebido, a gente já corta já esse excesso logo em janeiro, para trabalhar com o orçamento dentro da realidade mesmo. Então, quando vai fazer alguma aquisição, alguma compra, né, tem que ter orçamento. Como o orçamento é real mesmo, ele não está superestimado, então tudo acontece de maneira muito tranquila até o pagamento para o fornecedor. Não tenha dúvida, aí está garantido. Esse se eu tivesse uma empresa de vender, vender com tranquilidade. Sim. Quer dizer, a prefeitura de Bauru, olha que prática. Oxalá fosse assim em todo lugar. Ela provisiona na hora da compra. Sim. Se o governo federal fizesse isso, a gente estava tranquilo. Que beleza o país. Que maravilha que era o país. Que maravilha, né? Ao Reginaldo da Vila São Paulo pergunta, ele fala, o prefeito esteve essa semana na TV Prevê e não soube responder. Por acaso você poderia responder qual o valor que a prefeitura gasta com aluguéis de prédios que abrigam a secretaria e outros pontos públicos? Olha, Duda, eu não tenho esse número de cabeça. Deve ser algo em torno hoje de quase R$200 mil mês, né? A gente tem esse gasto. O Rodrigo disse que era grande o gasto. Muito já se falou da questão, não, faz um prédio, não sei o quê, não sei o quê. Agora, assim, né, existe também várias necessidades, né, de você ter aquele prédio naquele lugar, né? Não dá para você pegar todos os prédios que estão aí espalhados pela cidade e achar que vai fazer só um centro administrativo e botar todo mundo ali. Então, muitas vezes a SEBS tem alguma coisa lá no bairro tal, porque ali tem a necessidade de ter ali para atender aquelas pessoas que moram em torno ali. Às vezes tem alguma coisa da educação mesmo, da cultura. Então, algumas coisas que é mais na parte administrativa, dá para você juntar num local só. Agora, onde atende demandas na área de políticas públicas, muitas vezes está naquele local, porque naquele local é que se exige que esteja a prefeitura ali, né? Então, alguns aluguéis você até poderia pensar em realmente juntar num centro só, mas muitos deles, na verdade, ele precisa estar onde está mesmo.
Como é que está a vinda de dinheiro para a estação de tratamento, Marcão? O que já veio e o que já usou do A estação de fundo, tratamento, na verdade, ainda eles um pouco antes de sair a presidente Dilma, houve ainda um repasse ali de cerca de uns 3 milhões de reais, né? A gente está com dinheiro que veio do governo federal ainda aguardando ainda chegar a fatura para ser paga ainda. Agora, daqui para frente que é um pouco aí, né? Mas veio pouco dinheiro até agora, né? Não, veio pouco mesmo, porque também o governo federal também vai repassando conforme a obra vai acontecendo, né? Ele não repassa todo o dinheiro da obra inteira, né? Então, como também agora que a gente vai entrar num momento onde vai se gastar mais dentro lá da ET, porque vai começar a fazer a aquisição de maquinários, né? Ali, acho que é algo em torno de 70 milhões de reais que vai ser gasto com maquinário para instalar lá na ET. Daí, essa fase agora vai ser uma fase aí que talvez 4, 5, 6 meses já vai ter que ter todo esse dinheiro para pagar a empresa. Aí, na certeza, vai usar o fundo, né? Agora, Marcão? se esse recurso alto ele vem, daí realmente é difícil a gente saber, né? Nesse momento que passa o país, né? Daí talvez precise usar o fundo. Então, assim, a gente às vezes ouve, né, algumas pessoas falando da questão de já fazer um destino do recurso do fundo, né, para outras coisas. Não é hora, né? Claro que a gente precisa, isso aí, por enquanto, não é momento. O que se precisa é acabar a obra, né, depois realmente verificar o quanto ficou, o quanto que vai se gastar também na parte de manutenção depois também dessa estação. Daí sim, se porventura tiver alguma sobra, pensar em dar um outro destino. Qualquer coisa fora desse padrão, acho que ainda é muito cedo ainda para falar alguma coisa assim. Né? Concordo plenamente com você. E os recursos do PAC? Olha, os recursos do PAC, acho que eles são mais certeiros que acabam vindo, mesmo porque eles foram feitos em cima de uma ainda, operação de crédito, né? Isso foi empréstimo, na verdade, né? Então a prefeitura foi lá, fez... É a Caixa que mandaria? É a Caixa que mandaria, né? Pelo que nós sabemos, como já é pela Caixa, essa operação de crédito foi feita ali, não tem muito problema de repassar esse recurso. Mais ou menos, você lembra o número de dinheiro disso aí? Olha, foi, salvo engano, cerca ali de 40 e poucos milhões de reais, né? É grana a favor, né? E a prefeitura tinha a contrapartida ali de algo em torno de 15 milhões de reais que acabou ficando, né? Mas assim, Isso aí a prefeitura reservou dela. A prefeitura, nesses 15 milhões, ela para esse ano seria algo em torno de 4 milhões, 4 e pouco, mais o ano que vem, e um pouquinho ainda em 2018 ainda. Porque acontece que essa obra também ainda vai demandar ainda uns 2 anos, no mínimo, aí para se acabar. Claro. Né? E a prefeitura, na verdade, ela entrou com a contrapartida principalmente de fazer a parte de calçamento, né, dessa obra, né? Então a Caixa, no empréstimo, ela levou em conta a questão mesmo do asfalto da rua e a prefeitura fazer o calçamento das casas ali, né? Então, eu acho que isso foi realmente um gasto bom, vamos chamar assim, né? Porque você realmente vai nos bairros, você muda a condição de vida das pessoas, os próprios imóveis ali acabam se valorizando, acaba depois tendo um reflexo no próprio IPTU, você ganha uma dinâmica nos bairros, começa a nascer comércio ali, serviços, né? Então isso no médio e longo prazo se paga, essa é a verdade, né? Então acho que nesse sentido foi bem válido, sim. E essa buraqueira, hein, Marco? Pelo amor de Deus, hein? Agora, com o fim da chuva aí, vamos ver se em 2, 3 meses aí a obras consegue realmente dar conta disso, né? Mas não é só Bauru também, viu? Não. Assim, realmente eu às vezes vou lá para São Carlos, que faço meu doutorado lá, e também tá... São Carlos está assim também? Tá feio também. Igual Bauru, acho que pior que Bauru deve ser o Grand Canyon lá nos Estados Unidos. Mas também Araraquara também, fui também esses dias também tá com um problema também, entendeu? Então assim, mas assim, a gente passou um momento chuvoso, né? Depois, agora que a gente vai estar aí umas 2 semanas aí, eu acho que se continuar agora, acho que a obra tem condição de uns 3 meses, dar uma ajeitada geral aí, né? Vamos aguardar. Vamos esperar, né? Porque
Daqui a pouquinho não tem mais buraco, só tem um buraco só. Vai emendar todos os buracos aí. Fica o Monte Vesúvio. Ó, Ana Maria pergunta. Eu soube, a Ana Maria do Terra Branca, eu soube que a Secretaria de Saúde aluga o prédio na Gerson França por R$16 mil. Você confirma? Isso não é muito dinheiro? Qual o prédio da Gerson França? Qual que é? É um prédio de 4 andares na Gerson França. É um pouquinho ali para cima da 15 de novembro, se não me engano. Passou a 15 na Gerson França subindo. É um prédio ali de 4 andares ali. 4 andares? E usa para quê lá? 4 andares. Lembra que a saúde estava aqui na Duque de Caxias. Foi toda a Foi saúde? Toda para lá. Foi toda para lá. Mesmo porque a condição na Duque de Caxias ali era muito ruim, né? O pessoal ali, época de calor lá, aquilo lá era um absurdo, né? O servidor público ficar ali. E o valor é esse ali. mesmo, 16 mil? É esse mesmo. Mas assim, eu lembro muito bem, quando começou esse contrato, ele começou, foi pedido 20 e poucos mil reais, foi para a CEPLAN, todo o contrato de aluguel da prefeitura vai para a CEPLAN. A CEPLAN faz a avaliação de mercado, então pegam orçamentos aí junto a outras bases de dados, e se realmente estiver fora do padrão de mercado, a prefeitura não aluga, né? Na verdade, ela só pode alugar chegando naquele limite do que a CEPLAN estabelece como valor de mercado. Então, assim, já é feita a pesquisa antes da prefeitura pagar, e se estiver acima do preço do mercado, a prefeitura não pode alugar. Então, não dá para falar, está alto. Não está alto porque a gente não aluga. Tem bastante sala lá. Tem 4 andares o prédio lá, é grande, né? Então, assim, é um preço que é feito, né? Eles fazem um preço em cima de metro quadrado. Ó, metro quadrado nessa área vale tanto. Então, se chegar em tal valor, você pode alugar, né? Então, ali não foi, não. Ali tinha um valor que podia chegar até 20 mil reais e ainda se conseguiu fazer um pouco menos ainda. E os empréstimos do município estão sendo pagos em dia, Marco? Ou tem coisa atrasada? Não tem nada em atraso. O que a gente tem agora, que Bauru foi a única cidade do Brasil que também entrou com uma ação, né, junto ao STF, na mesma ação que os estados tinham entrado na questão lá sobre a parte da indexação da dívida, e os estados entenderam que a conta que foi feita pelo governo federal, na verdade, levou em conta os juros compostos, né? E os estados acabaram não acordando com isso e queriam pagar em cima de juros simples, né? A prefeitura também entrou com a ação também. A gente estava pagando até então, até em março, a gente estava pagando R$1.200.000 mês. Nessa ação, a ministra, a Weber Rosa, como que chama? Acho que é a Weber Rosa. Ela acabou dando uma liminar, e nessa liminar nós, em vez de pagar agora R$1.200.000, estamos pagando cerca de R$500 mil só, né? Agora, vamos aguardar, porque o Estado ainda também os estados não conseguiram também ainda acordar com o governo federal como vai ser paga essa dívida, né? Os estados também, de maneira geral, também estão numa condição muito difícil também, e, quer dizer, não conseguem honrar mais esse pagamento, porque realmente é muita coisa. E o governo federal vai ter que fazer, sabe, algum desconto aí. O Temer falou que já tinha colocado já um pouco dessa perda, né, do que eles achavam que iam receber do Estado, quando ele jogou o déficit lá de 170 bilhões de reais para poder fechar o ano, né? Agora é uma discussão que a gente está aguardando. A gente vai um pouco na carona do Estado. Aí, se o Estado tiver desconto, a gente espera também que isso também replique também para os municípios também. Vamos aguardar. O Pedro Valentim pergunta, professor Duda e secretário, a prefeitura gasta R$304 mil por mês com aluguéis de 79 imóveis particulares. Esses números obtive através do gabinete do prefeito. E para ter acesso usei a Lei Federal 12.527/11, que dá acesso a todos os cidadãos às informações do serviço público. Pergunto, temos prédios públicos federais e estaduais vazios em Bauru
Eu falo isso sempre, principalmente de escola, né? O Estado perdeu muito aluno. Aquela reforma do Alckmin era para que se usasse prédio pelos municípios. Sim, sim. Não seria melhor usá-los e diminuir os gastos com aluguel? Sim, como eu falei, né? Com certeza, né, alguns desses imóveis, acho que talvez até a prefeitura consiga, caso houvesse também uma articulação melhor com o governo do estado e com a União, usar esses imóveis, né? Agora, muitas vezes também, você está precisando, vamos supor, de uma creche, alguma questão nesse sentido, e você vai ter lá escolas lá da Bela Vista, por exemplo, que não tem demanda para creche, que já são bairros já hoje com pessoal mais velho já, né? Talvez você tenha uma demanda lá para fazer alguma coisa lá para a terceira idade. Mas a creche, na verdade, precisa estar ali localizada no bairro novo de Bauru, numa periferia mais nova ali, é ali que precisa. E ali não tem prédio do Estado ali para você fazer esse uso. Mesmo porque os prédios do Estado e do governo federal são todos dos anos 60, 70 aqui em Bauru, né? Se fazia muitas escolas nos anos 70. A gente pega a Bela Vista, você tem lá o Guedes de Azevedo, Torquato Minhoto, Moraes Pacheco, né? São prédios grandes que se faziam, né? Mas são dos anos 70. E hoje você não tem mais a Bela Vista demanda ali de estudantes para encher essas escolas mais. O bairro é um bairro velho hoje, de pessoas com mais idade. Então, assim, e as séries iniciais está diminuindo gente, também. O controle de natalidade, né? Essa dinâmica da cidade, sabe, para onde que cresce, vai mudando, e onde você precisa do prédio não é onde está o prédio com espaço sobrando muitas vezes, né? Então, não é fácil também assim. Eu quero ver a opinião do economista Marcão agora. Qual a expectativa sua para 2017, Marcão? Olha, eu ainda acho que nós vamos ter ainda 2017 ainda muito difícil também, né? Acho que não mesmo porque a gente não vai conseguir. Esse ano aqui já está certo, são 170 bilhões de déficit. Esse déficit é primário, né? Que número, hein, Marcão? 170 bilhão. É muita coisa. É muita coisa. E fora isso, nós vamos ainda pagar mais 400 bilhões de reais de juros, né? Na verdade, se a gente juntar também os juros também, é um déficit de 570 e poucos bilhões de reais. Meio trilhão, né? Isso acumula, né, na dívida fundada do governo federal, que no ano que vem também vai render juros sobre essa dívida também. Então, assim, é muito difícil, né? O governo, não consigo ver o governo fechando a conta simplesmente cortando gastos. Por mais que e também não se consegue cortar gastos, a gente vê a pressão também que existe. Acabou dando aumento aí de um impacto aí de 50 e poucos bilhões de reais para aumento de salários de uma burocracia estatal lá que já tem um nível de salário muito bom já. E é impressionante ainda que depois que deram lá e ainda falado do impacto de 50 e poucos bilhões de reais, esses dias veio um técnico do Ministério do Planejamento e falou que é 15 bilhões a mais, que eles erraram ainda no impacto. É brincadeira, né? Você errar 15 bilhões a mais. Não erraram em 100 merréis, 15 bilhão. Então, o governo também não consegue também fechar as torneiras, né? É muito difícil, né? Daí começa a mostrar uma coisinha ali e como que depois você também vai também falar, olha, vamos reduzir despesas da saúde, despesas da educação, se você deu lá 50 e poucos bilhões de aumento de salário. Não dá, sabe? Daí a sociedade não vai aceitar isso também. Então, foi muito difícil, acho que foi um chute muito errado que eles deram nesse sentido aí, não segura mais. Essa é a minha... É a minha. É a sua também. Eu falo assim, vai ter ladrão no inferno, né? Qualquer partido, onde você corre, o bicho pega, o bicho come, o bicho trucida. Mas, pelo amor de Deus. Difícil, né? Difícil. Eu acho que o momento é difícil. Se pudesse, acho que era melhor fazer novas eleições, entendeu? Não, agora mudou também a lei, mas assim, essas empresas aí que estão todas aí, né, no meio da corrupção aí, não deixar mesmo que olha, pessoa jurídica que teve com o governo federal contrato ou pretenda ter, não pode dar dinheiro para a campanha, não tem como, né? Você tem que deixar isso de fora, né? E tem que mudar algumas regras do jogo, essa é a verdade. Se a gente também achar
que só muda as pessoas e mantém a regra do jogo igual, e achar que isso vai mudar, não muda, né? Então a regra do jogo tem que ser também verificada, a questão aí do sistema político, e ver o que pode ser feito para melhorar, porque como está, é difícil. Né? É muito difícil, é muito difícil. Olha, todo dia tem no mínimo 10 ladrão novo na praça, na política nacional. Em quem confiar, né? Em quem confiar. Que absurdo, que absurdo. Alguns partidos apenas roubam mais que o outro, né? Entendeu, né? É uma perda total de credibilidade. Eu acho que a gente vai ter as próximas eleições aí, muito voto em branco, em nulo, infelizmente, porque está difícil, né, de se acreditar, né? Cada vez mais, né? O Marcos Eduardo pergunta, Duda e secretário, boa tarde. O prefeito Rodrigo, quando esteve essa semana na TV Prevê, não ficou bem claro a resposta à minha pergunta que repito. O asfalto frio, além de ser mais resistente, não precisa fazer o serviço 2 ou 3 vezes. Por que não usar o asfalto frio? Mas acho que o Rodrigo agora ele contratou uma comissão para medir a qualidade do asfalto, né? Eu acho que sim. Agora essa questão de asfalto frio, quente, você que é químico, Duda, você responde melhor do que eu. Pois é, se fosse óleo vegetal, que era a minha especialidade, eu era o capeta do açúcar, né? E o asfalto frio foi criado por um colega meu de química, o Zé Moraes. Ah, é? Professor Zé Moraes, na época falavam que tinha desvantagens. Agora, hoje, as perguntas que vêm, inclusive a do Monteiro, que é melhor do que esse asfalto quente que faz aí. Também não sei também responder isso aí. Mas a situação está... Vamos... Ainda, né, acho que se a gente tiver pelo menos um controle maior da inflação, né, a gente também, agora também subiu arroz e feijão também, quer dizer, vai ser um mês que vai ter reflexo também agora na cesta básica. Que se diga, viu? O Brasil mandou todo o estoque regulador dele de feijão no mês de outubro do ano passado para Cuba. Ficou sem estoque regulador, por isso que o feijão subiu 400%, né? 1 quilo de feijão no Brasil está R$12 e nos Estados Unidos está R$4, está $1. Menos, R$3,50. Quer dizer, né? É um verdadeiro absurdo. Ficamos sem estoque regulador de feijão e aí explodiu. Não tem feijão para colocar no mercado. E feijão é produção de época, sim, né? Sim. De época, de tempo que tem. O produto mais básico nosso é o feijão com arroz, né? O pessoal agora tem falado que uma casquinha de feijão no dente agora você está ostentando agora. Está ostentando agora. Essa eu não tinha ouvido ainda. Marcão, você está acompanhando esse monte de candidato que está aí? O negócio está ruim, mas tem uns 7, 8 pré-candidatos já. Sempre tem, né? É isso que ainda alegra a gente, né? De ter um monte de gente que quer ainda ser prefeito em Bauru, né? Que bom, né? Mas realmente é difícil, né? Eu acho que principalmente 2017, acho que quem que entre vai ser um ano muito difícil, né? A Prefeitura tem algumas coisas que vão acontecer já em janeiro de 2017, em cima do plano de cargos e salários. Tem um aumento que vem ali. Tem um aumento aí para quem... E quanto é ali aquele aumento? Olha, para quem conseguiu fazer mais um grau de estudo, por quem fez uma faculdade, para quem fez um mestrado, teria mais 15% de aumento a partir de janeiro. É lógico que isso não pega os 6 mil servidores, né? Mas você suponha que mil servidores dos 6 mil servidores... E mestrado, você faz tudo por correspondência. Você tenha feito, né? Então a chance de ter um impacto lá em janeiro já vai ser bem alto já, né? Então realmente vai ser um ano assim que precisa repensar algumas coisas, né? Então para que possa tocar. Mas isso, né, qualquer prefeito que vai entrar lá, acho que sabe dessa situação, né? E tem que ter ideias novas aí para que a gente possa tocar, né? Porque não é fácil, né? Hoje a folha de pagamento da prefeitura já está lá em torno de 28 milhões de reais mês, né? E quando você fala, vou dar 2% de aumento, né? Pô, 2% de aumento de quase 30 milhões já, né? É muita coisa, né? São 600 mil reais. Então, assim, é muito difícil, né? Fazer hoje a gestão lá da prefeitura e ainda um ano ainda, com certeza, né? Com
com os impostos meio minguados aí que vem do governo federal e tudo mais. Talvez 2019, 2020, quem sabe melhor, né? Mas até 17, 18 vai ainda... Vai morrer antes de 2020 aí que você não vai ver, viu? Os candidatos aí que estão com cabelo ainda, né? Você já perdeu. Eu já perdi tudo já perdi já. Agora tem Marcão, o que você está achando? E tem uns 3 candidatos muito bons, hein? Sim, acho que tem um pessoal bom, corajoso. Tem um pessoal, olha, eu não posso falar aqui na TV Prevê, mas tem uns 4 candidatos, sinceramente, que eu votaria tranquilamente, acho que pessoal que não depende de política, e eu acho que tá muito bom. Estão no dia a dia, conhecem também os problemas também, né? Eu acho que realmente agora é se pensar em fazer um planejamento, se pensar em coisas de gestão aí um pouco mais modernas, né? E colocar isso na prefeitura, né? Acho que tem coisas na prefeitura que ainda tem algumas um modo de fazer gestão ainda muito antiga. Acho que dá para fazer uma coisa mais moderna, pensar em diminuir custos em alguns setores, né? Porque sem fazer isso também não adianta, né? Sempre tem espaço para você melhorar. É o que todo o tempo é feito na empresa privada, que também tem a boa gestão, é pensar em manter qualidade, diminuir custo. Para isso está aí engenheiro de produção, está aí o administrador, que estudam, que tem novas técnicas para colocar isso em ação, né? Ô Marcão, até mesmo na nossa região, eu conheço alguns ex-prefeitos, no estado deve ter um montão, que poderiam serem reeleitos e que não vão ser candidatos. Porque é difícil, né? Prefeito, olha, não vou nem falar aqui, nego, você tá louco. Deixa eu pensar um pouquinho na minha família que eu não aguento mais. Acho que quem está mantendo, né, aquele mesmo modelo de gestão de anos atrás, realmente não vai conseguir mais fechar conta mais de uma prefeitura, não, né? Tem que realmente pensar em novos modelos. Aqui em Bauru, por exemplo, a gente já tem uma escola de gestão ligada à Secretaria de Administração, está sempre ali qualificando os funcionários, pegando coisas novas aí para a gente fazer as coisas com menos custo, com mais qualidade e tudo mais. Porque se você pensar em repetir modelos lá desde os anos 70 até hoje, não tem como mais, né? Então tem que automatizar cada vez mais alguns setores, né? Áreas meios também, que você tem uma condição, muitas vezes, de investir em sistemas de informática, né, para você depois não ter que contratar mais gente. Tudo isso tem que ser repensado no dia a dia. Você precisa ter gente dentro da prefeitura pensando nisso a todo momento. Essa é a verdade, né? Não dá para você pensar que vai fazer gestão de uma coisinha lá pequena, de um armazenzinho, porque não é mais assim. A prefeitura é uma empresa grande, a gente pode falar assim, que mexe com R$1 bilhão por ano. Não é brincadeira. Os pagamentos de precatório, como é que tá, Marcão? Pagamentos de precatórios também estão em dia. É uma dos poucos municípios também do Brasil também 80% não está em dia. Que paga precatório. O Estado, então, tem um atraso assim, de precatório assim, né, de anos e anos. O Estado de São Paulo, se a Justiça executar, tem que... os últimos 5 governadores têm que ir para a cadeia, porque não paga precatório. Quando você paga muito pouco, né? E várias cidades também estão nessa situação também. Esse ano a gente já está numa condição até mais favorável, porque o ano passado a gente teve um gasto com precatórios aí de R$7 milhões. Esse ano o mapa que veio do Tribunal de Justiça mostra um valor lá em torno de uns R$3,5 milhões. Melhorou. Então esse ano realmente é menos. Ao menos uma boa notícia, né? De se pagar menos, né? Mas o resto estamos lá. Dia 15 de julho agora a gente já paga a primeira parcela do 13º, né? E também, né, chamar atenção, sempre é um momento difícil, mas, né, sempre é bom lembrar de se pagar sempre os nossos impostos em dia, né? A gente precisa disso para manter pelo menos a parte mais básica da cidade funcionando. Queira ou não queira, nós temos mais de 100 escolas aqui em Bauru, por exemplo, né? Você custa muito dinheiro, né? E a gente precisa do dinheiro desses impostos. E os funcionários que já vai receber a primeira parcela do 13º, não esquece de ir lá no Prevê, que tem filho no Prevê. Já põe em dia também, já paga em dia. põe as mensalidades em dia. Marcão, o que você quer falar mais para o telespectador? Eu acho que é isso, né? Acho que é um momento de final de governo, né, que a gente vive agora. Vamos partir para o último semestre, né?
A gente tem eleição realmente agora em outubro. E o povo está indiferente, hein, Marcão? Tá. Estamos em cima da eleição e o povo está indiferente. Acho que a gente tem que ter um olhar cada vez maior em Entender, cima da quem a gente vai votar, entender as propostas, né? Saber aquilo que realmente é proposta séria, né? Não ficar achando que vai cair na conta do vigário, que vou fazer isso, aquilo, porque não vai fazer, né? Então, realmente ver quem está com mais seriedade e apostar o voto numa pessoa com essa qualidade, né? E eu não sei se tem algum em Bauru, não estou dando indireta para ninguém. E se tem alguém que, se perder a eleição, está ferrado, porque depende da política, não vota nele, pelo amor de Deus. Mas a maioria dos candidatos de Bauru são pessoas que podem viver fora da política. Sim, nas suas atividades. Que a gente conhece, todo mundo aí trabalha, todo mundo tem sua renda, né? Não, então, acho que isso já é um bom sinal. Já. Bom sinal. Não é verdade? Marcão, obrigado pela obrigado presença, você. Viu? Obrigado aí. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. O Marco sempre dá entrevista boa e é uma pessoa que sabe dos números. É um secretário atuante, secretário de carreira, né? É funcionário de carreira da prefeitura, já foi secretário com alguns prefeitos e é uma das vantagens de Bauru ter essa situação relativamente equilibrada nas finanças. É um trabalho bem feito pela Secretaria de Finanças. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.